Retomando então o estudo do nosso livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, Psicografia do Chico, nós estamos no capítulo número 5, Assimilação de Correntes Mentais. No nosso último encontro, nós tratamos do tema ante o serviço, aí falando sobre a aproximação, o início dos trabalhos propriamente ditos, naquele grupo espírita, porque nós tínhamos então, até esse capítulo, falado apenas sobre a mediunidade, de um modo geral. E aí então depois nós começamos aqui a ver nesse capítulo o trabalho, iniciando o trabalho mediúnico propriamente dito. Deixa eu só fazer aqui uma verificação. Retomando aqui então. Então, nesse capítulo, nós começamos aqui então a acompanhar o trabalho mediúnico propriamente dito. Agora, não mais apenas na teoria, mas aqui na prática. Beleza. Então, falava sobre os dois enfermos que chegaram na reunião, uma senhora jovem e um idoso, que vieram ali, que vieram acompanhados por outros espíritos, e assim como espíritos amigos, como também espíritos doentes que estavam ali acompanhando os encarnados na instituição. Muitos deles chegavam até aquela reunião mediúnica espontaneamente, na verdade, nenhuma delas ia até lá assim de uma forma constrangida, mas iam, todos os espíritos iam com disposição de serem atendidos, de serem ajudados, falava aqui também sobre os espíritos que, chegando em algumas situações de perturbação, muitas vezes não sabem nem quem são, nem onde estão, muito menos sequer se lembram de seus nomes, por causa desse estado de desorientação em que eles se encontram, sendo influenciados por outros espíritos também, Então, eram espíritos que traziam, como foi relatado para nós aqui. Reparei o conjunto, notando que alguns deles se mostravam enfermos, como se estivessem ainda na carne. Membros lesados, mutilações, paralisias e ulcerações diversas eram perceptíveis a rápido olhar. Então, vendo ali sobre a fixação mental, legal. A fixação mental que muitos deles chegavam, trazendo aqui também a questão da inconsciência, dizendo para nós aqui, um espírito que sequer sabia quem era, que ele tinha se esquecido de tudo. E Hilário então perguntando se o fenômeno era natural, e aí então o Aulus respondeu, sim, pode ser natural, em razão de algum desequilíbrio trazido da Terra, mas é possível que o nosso amigo esteja sendo vítima de vigorosa sugestão pós-hipnótica, partida de algum perseguidor de grande poder sobre seus recursos mnemônicos. Encontra-se ainda profundamente imantado às sensações físicas, e a vida cerebral nele ainda é uma cópia das linhas sensoriais que deixou. Assim considerando, é provável que esteja submetido ao império de vontades estranhas e menos dignas, às quais se teriam associado no mundo. Então aqui é falado sobre as condições dos espíritos que chegam para o atendimento. Vendo aqui também, deixa eu ver, falando aqui de um espírito que tinha sido um estivador quando encarnado. Deixa eu ver mais aqui. Um desses espíritos, trazendo ali lembra que vocês se lembram que ele, pelo fato de ser estivador, ele era um alcoólatra, e ele tentou ameaçar então o pai, deu uma bofetada no pai, na verdade, e aqui depois o ancião então, cuspindo sangue, meio que jogou nele uma maldição, só que nesse caso dizendo para ele, o teu braço cruel será transformado em galho seco. Então, não pela maldição, que entre aspas, que foi lançada, mas pela fixação mental que esse espírito acabou criando. E aí, então, no mundo espiritual, ele tinha o braço exatamente nessa condição. Então, mostrando para nós aqui sobre a influência do pensamento, sobre a fixação mental, essas eram as condições
de alguns dos espíritos que apareciam por lá. Dizendo aqui que com o tempo tudo se resolveria e tal, e no final aqui depois, se esse companheiro utilizar a organização mediúnica, transmitirá ao receptor humano as sensações de que se acha investido. Aí eu comentei com vocês, né, sobre aqueles casos de suicidas, espíritos que trazem lesões, que quando, na incorporação, o médium acaba recebendo o reflexo daquele pensamento, né, ou sofrendo o reflexo daquele pensamento, demonstrando fisicamente a condição do espírito. E até comentei com vocês sobre aquele caso do suicídio, né, de um espírito que apresentava ali condições deploráveis no plano espiritual pelo fato de ter desencarnado se lançando na frente de um trem, e aí então o médium ficou todo curvado, né, todo constrangido por causa da influência do espírito. E aqui depois então o Aulus responde, né, refletirá no instrumento passivo as impressões que o possuem nos processos de imanização em que se baseiam os serviços de intercâmbio. Então, essa conexão que existe entre médium e espírito, o médium então acaba refletindo essa situação. Bom dia, Tico-Teco. No entanto, não nos percamos agora em casos particulares. Cada entidade menos equilibrada de quantas se acham reunidas aqui traz consigo inquietantes experiências. Observemos de plano mais alto. E conduziu-me à cabeceira da mesa, onde nosso Raul Silva ia começar o serviço de oração. Então, como eu falei para vocês também no nosso encontro anterior, esses casos particulares que vão se apresentando são curiosos, são interessantes de serem analisados, né? Mas quando nós então estudamos o conjunto, né, do ensinamento, nós podemos então transmitir para cada caso o conhecimento que foi adquirido no geral. Então, como André Luiz estava muito curioso para saber o caso desse paciente, daquele que era desmemoriado, daquele que se apresentava com essa deformidade perispiritual, e então é curioso o caso, né, são curiosos os casos que a gente vai adentrando, né, mas na verdade o ensinamento é para aprender ali sobre a mediunidade de um modo geral. Iniciando então aqui o capítulo número 5, nós chegamos a fazer aqui a primeira página, mas a gente recomeça para contextualizar. Diz aqui então André Luiz: faltavam apenas 2 minutos para as 20 horas, quando o dirigente espiritual, mais responsável, deu entrada no pequeno recinto. Nosso orientador articulou a apresentação. O irmão Clementino abraçou-nos acolhedor. A casa pertencia-nos a todos, explicou sorridente. Estivéssemos, pois, à vontade na tarefa que nos achávamos investidos. Nesse caso, uma tarefa de aprendizado, que André Luiz e Hilário, né, acompanhavam então Aulus. É um trabalho de observação ali nesse caso. A essa altura, diversas entidades do nosso plano colocaram-se junto dos médiuns que estariam de serviço. Clementino avançou em direção de Raul Silva. Raul Silva, a gente lembra, era o dirigente físico, o dirigente encarnado do trabalho, né? Perto de quem se postou em muda reflexão. Logo após, Aulus convidou-me ao psicoscópio e, graduando-o sob nova modalidade, recomendou-nos acurado exame. Foquei os companheiros encarnados em concentração mental, identificando-os sob aspecto diferente. Dessa vez, os veículos físicos apareciam quais se fossem correntes eletromagnéticas em elevada tensão. O sistema nervoso, os núcleos glandulares e os plexos emitiam luminescência particular. E, justapondo-se ao cérebro, a mente surgiu como esfera de luz característica, oferecendo em cada companheiro determinado potencial de irradiação. O que nós conversamos é que, no início, quando André Luiz fez aquela sondagem inicial, nós víamos então todos os trabalhadores, aqueles 10 trabalhadores, sendo 4 médiums e 6 assistentes, né, e dirigentes e assistentes, eles estavam em concentração. Então André Luiz, através do psicoscópio, conseguiu fazer ali uma sondagem da condição mental de cada um, e nós estudamos, inclusive naquele dia, falando sobre as condições harmônicas de cada grupo.
Nesse caso, nós poderíamos dizer que era um grupo modelo, em que todos estavam comprometidos, concentrados, não apenas no momento do trabalho, mas também fora do trabalho, tendo ali, né, o que nós encontrávamos era uma diferença de conhecimento e uma diferença evolutiva de cada indivíduo. Mas naquele momento todos estavam comprometidos. Tanto que dos médiuns, nós vimos que um dos jovens, um rapaz jovem que era médium, tinha ali ainda uma dificuldade de lidar com a mediunidade, se dispersava com facilidade, não por intenção, mas pela sua condição de aprendiz da mediunidade, enquanto outros demonstravam ali uma alta capacidade de lidar com aquele trabalho, de se concentrar, de entrar em sintonia com o plano espiritual. Então nós vimos ali diferenças. Então, no momento em que eles estavam concentrados, aguardando o momento da reunião, apresentavam um padrão mental de harmonia, todos conectados. Agora, eles estavam, vai com Deus, André. Agora, eles estavam em atividade propriamente dita. E nesse momento de atividade, nós vimos ali uma mudança nesse padrão. Como foi colocado para nós, quais se fossem correntes eletromagnéticas em elevada tensão. Então é como se eles ligassem ali os geradores e começassem a produzir aquela energia em alta tensão. E aí via aqui no sistema nervoso, né, no cérebro e também ali em plexos, né, uma luminescência particular, como se tivesse ali acendido as lâmpadas e elas começassem então a irradiar uma luminescência diferenciada com mais intensidade. E mostrando aqui também, oferecendo em cada companheiro determinado potencial de radiação. Quer dizer, essa diferença evolutiva que existe entre cada um deles, né? A experiência, valores, enfim, conhecimento. Assinalando-nos a curiosidade, o assistente explicou: em qualquer estudo mediúnico, não podemos esquecer que a individualidade espiritual, na carne, mora na cadeia atômica do corpo, formado por recursos tomados de empréstimo ao ambiente do mundo. Sangue, encéfalo, nervos, ossos, pele e músculos representam materiais que se aglutinam entre si para a manifestação transitória da alma, na Terra, constituindo-lhe vestimenta temporária, segundo as condições em que a mente se acha. Então, também tratamos quando se fala sobre a influência do espírito na organização, na formação do seu corpo físico. A teoria que nós temos, né, da influência do perispírito como modelo organizador biológico, nós encontramos lógica, esse é um tema de estudo ainda, que ainda tem ali algumas opiniões contrárias, mas nós entendemos, né, inclusive como é passado para nós aqui, a influência que a mente exerce sobre a formação do seu corpo físico. Então nós temos ali corpos com boa organização, de acordo com a organização mental de cada encarnado. Então há uma influência direta. E nós vemos inclusive, não apenas na formação propriamente dita, mas na própria manutenção. Porque nós encontramos, por exemplo, indivíduos que criam patologias. No caso, né, o que se chama hoje de somatização, o indivíduo cria patologias no seu corpo físico pelo fato de trazer uma desarmonia psíquica, uma desarmonia emocional, enfim, mental, né? Então ele acaba fixando o seu pensamento em determinadas situações e ele acaba gerando, então, por exemplo, cânceres, problemas gastrointestinais, desequilíbrios neurológicos, tudo isso por causa, né, da forma como ele vive sua vida. Então a mente acaba influenciando diretamente. Tanto, né, que Emmanuel, quando ele traz para nós ensinamentos, quando se fala sobre doenças, ele diz exatamente isso, né? Não existem doenças, existem doentes. Então, quer dizer, nós criamos as desarmonias e o que nós fazemos é analisar sintomas, dar ali as denominações, tentar encontrar um tratamento, mas tudo isso começa, a esmagadora maioria das patologias começam exatamente na mente do indivíduo. E nós colocamos a esmagadora maioria porque existem muitas situações em que o indivíduo acaba sofrendo a influência do meio. No caso, por exemplo, o indivíduo que pega uma malária, uma dengue, uma chikungunya, essas doenças atuais, né, tropicais que nós temos, nós vemos ali indivíduos que sofrem a influência, né, da contaminação.
mas outras tantas patologias são geradas exatamente pelo modo como o indivíduo vive. Então, tanto na elaboração, na organização do corpo físico, como na sua manutenção, a mente tem ali um papel fundamental, né, na forma como o indivíduo vai se relacionar com o seu corpo físico. Nesse instante, irmão Clarencio posou a destra na fronte do amigo, que comandava a assembleia, mostrando-se nos mais humanizados, quase obscuro. Então, também aqui a mesma situação que nós conversamos. A gente está fazendo aqui, na verdade, uma leve passada, né, naquilo que nós já vimos anteriormente. Então, aqui, quando o irmão Clementino entrou em sintonia com o Raul Silva, que era o encarnado, o irmão Clementino teve então que baixar o seu padrão vibratório para poder estabelecer essa conexão. Então, já que o encarnado não consegue se elevar adequadamente, então são os espíritos nessa posição elevada que vão reduzindo o seu teor vibratório para poder manter essa sintonia. Por isso, então, é colocado para nós, né? Posou a destra na fronte do amigo que comandava a assembleia, mostrando-se-nos mais humanizados, quase obscuro. Então, esse mais humanizado, quase obscuro, era exatamente aquele padrão vibratório. Nós, inclusive, estudamos sobre isso lá no livro Libertação, e também vimos lá no livro Céu Azul, que nós estamos estudando às sextas-feiras, 2 casos em que grupos de espíritos, fazendo excursões no plano espiritual, naquelas faixas inferiores, né, um padrão vibratório inferior, eles tiveram então que baixar o padrão vibratório para poder ali estar naquele local se misturando com os espíritos habitantes daquela região. Então, essa variação, tanto elevada como reduzida no padrão vibratório, de acordo com a necessidade. Nesse caso, um espírito mais elevado reduz o seu padrão para entrar em sintonia com o encarnado. Mas a grande maioria daqueles que se comunicam, principalmente os espíritos que estão ali para receber algum tipo de assistência, eles próprios, né, já mantêm ali o seu padrão. Então ali é uma grande dificuldade, inclusive muitos espíritos que são ali os orientadores dos trabalhos, eles têm que auxiliar esses espíritos a elevar esse padrão vibratório para manter essa sintonia. Então é sempre ali a busca do equilíbrio entre encarnados e desencarnados. O Brás colocou, né, muito engraçado essa parte do perispírito, né, mutação vibratória, poder mental, né, Brás? Então a mente que acaba conduzindo, né, que acaba dirigindo, né, esse padrão. Então os espíritos têm esse grande controle, né, principalmente esses espíritos mais equilibrados. E a gente já viu outros tantos casos, né, em que desencarnados não se veem, não se percebem, em que um está numa faixa vibratória mais elevada e outro numa faixa mais reduzida. Aí então os espíritos se fazem visíveis, exatamente porque mudam esse padrão vibratório, naturalmente sendo uma técnica que os espíritos conhecem, que os espíritos sabem, para determinadas situações de trabalho em que eles estão. O benfeitor espiritual que ora nos dirige, acentuou o nosso instrutor, afigura-se-nos mais pesado porque amorteceu o elevado tom vibratório em que respira habitualmente, descendo a posição de Raul, tanto quanto lhe é possível para benefício do trabalho começante. Influencia agora a vida cerebral do condutor da casa, à maneira do musicista emérito, manobrando, respeitoso, um violino de alto valor do qual conhece a firmeza e a harmonia. Notamos que a cabeça venerável de Clementino passou a emitir raios fulgurantes, ao mesmo tempo que o cérebro de Silva, sob os dedos do benfeitor, se nimbava de luminosidade intensa, embora diversa. O mentor desencarnado levantou a voz comovente, suplicando a bênção divina, com expressões que nos eram familiares. Expressões essas que Silva transmitiu igualmente em voz alta, imprimindo-lhes diminutas variações. Então, aquilo que o orientador espiritual, o irmão Clementino, transmitia para Raul, ele então transmitia vocalmente, né, para os companheiros ali, para os trabalhadores do grupo. Então, essa conexão
acontece com muito mais frequência. E aí então a gente vai estudando sobre o grau de transe, inclusive já estudamos sobre isso, né, lá no domingo, né, no nosso estudo do Mediunidade, Estudo e Prática, sobre o nível de transe mediúnico em que o encarnado se encontra. Porque ele pode apenas transmitir essa mensagem pela intuição, ou pode ser, por exemplo, pela psicofonia. Uma psicofonia consciente ou uma psicofonia inconsciente. Então nós vamos ali graduando a intensidade desse transe, né, ou apenas o grau de concentração, para de acordo com cada indivíduo. Aqui não fala para nós se existe um transe mediúnico, mas fala exatamente isso, né, que foi colocada a destra na região, né, na região cerebral do encarnado, foi transmitida a mensagem e ela foi então repassada para os encarnados. Então aqui a princípio, né, não é tratado para nós aqui nenhum tipo de influência, nenhum tipo de transe mediúnico, mas apenas a influência que acaba acontecendo. O Braço colocou ali, né, um espírito que está em uma dimensão, a nossa, né, acima da nossa tem que reduzir para que possamos ver, até em sonhos rotineiros, né, sim, sem dúvida, Braço. O Flávio colocou, né, como nos ensinou o dirigente da reunião mediúnica quando comecei a frequentar uma reunião. Chegava um espiritão e tinha que baixar a vibração para se comunicar conosco, né, espíritos ainda em aprendizado, né, então, visto ali na prática, né, Flávio? E continua aqui para nós. Aí é sempre intuição, né? Normalmente o dirigente da reunião encarnado não fica mediunizado, né? Porque ele é só, né, o início do trabalho, transmitindo ali aquela mensagem inicial, então há a coparticipação entre encarnado e desencarnado. Com a emotividade que nos invadia a todos, brando silêncio se interpôs durante rápidos minutos. Fios de luz brilhante ligavam os componentes da mesa, dando-nos a perceber que a prece os reunia mais fortemente entre si. Então ali nós já começamos a ver também ali esse estado, né, de sintonia mental entre todos os participantes. E esse é um trabalho, né, na verdade, é um grande desafio fazer com que todos estejam harmonizados nessa mesma conexão, porque geralmente a gente lembra sempre, né, todas as turbulências do nosso dia a dia, as dificuldades de personalidade, né, os conflitos que existem, os conflitos íntimos, os conflitos que existem entre os próprios trabalhadores, as influências espirituais que todos sofrem. Então são muitas variáveis que devem ser consideradas para a gente poder chegar nesse padrão tão elevado. Então, na verdade, é um exercício contínuo e também uma reforma íntima permanente que todos devem fazer para poder chegar nesse mesmo nível, né? O Braço colocou, né, o livro Na Próxima Dimensão, de Carlos Bacelli, me ajudou muito a entender essa parte, né, até sobre a licantropia, né, a questão de também ali a parte de influência mental. O Tico até colocou, né, quanto tempo leva para a nossa elevação uma encarnação. Cada encarnação é uma etapa, né, Tico Teco? Então, como é colocado para nós, pelos espíritos, o tempo que nós demoramos para fazer essa transformação varia de acordo com a determinação de cada um. Varia de acordo com o esforço que ele faz, principalmente, né, conforme o Espírito Verdade diz para nós lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, o verdadeiro espírito é aquele que se esforça para conter as suas más inclinações. E a pergunta que a gente faz é, né, qual exatamente a intensidade desse nosso esforço? Então, para muitos espíritos, na verdade, para a grande maioria dos espíritos que estão aqui, para a grande maioria dos espíritos encarnados, nós estamos aqui para resolver problemas, não apenas para o nosso desenvolvimento. Porque nós podemos dizer que sim, toda encarnação vai promover para nós uma evolução, mas a grande maioria está aqui para poder pagar as contas do que fazer investimento. Vamos pensar dessa forma. Aquele que paga a conta vem para quitar boletos, né, de débitos que foram contraídos anteriormente. Aquele indivíduo que já tem as contas pagas, ele pode pegar o dinheiro dele e investir. Então, na verdade, nós estamos ou investindo esforços para a nossa evolução, ou estamos resolvendo pendências para podermos ficar quitados perante a lei divina. A grande maioria de espíritos devedores está aqui para resolver problema. Alguns resolvem com mais facilidade, outros resolvem com mais dificuldade, outros
criam mais problemas, porque nós vemos assim tantos espíritos se comprometendo com tantos e tantos problemas que estão aqui. Pois é, estamos, né? É uma biblioteca praticamente, né, Flávio? Então nós encontramos assim, mas o detalhe, né, por mais que a gente reconheça a dificuldade que nós enfrentamos nesse processo de transformação, quando nós olhamos para o mundo e vemos tantas pessoas se comprometendo com situações gravíssimas, situações problemáticas, não apenas relacionadas a si mesmas, né, como, por exemplo, o indivíduo que antecipa a sua desencarnação por um vício, por um comportamento, o indivíduo que gera conflitos, assim como aquele indivíduo que comete um crime, por exemplo. Então nós vemos muitos indivíduos que se comprometem gravemente com várias e várias encarnações apenas para voltar no estado que ele está agora. Se ele não tivesse praticado aquele crime, por exemplo, para a gente poder ter uma ideia, se ele não tivesse cometido aquele erro, ele estaria num nível normal. Ainda que seja um espírito com um padrão inferior de evolução, com dificuldades e tudo mais, mas ele estaria ali, pelo menos, sem comprometimento. Mas não, ele comete uma situação grave e ele pode demorar 2, 3, 4 encarnações para voltar naquela posição onde ele estava anteriormente. Então ele não apenas não evolui, como ele retrocede ainda nesse processo evolutivo. Agora, se nós mantermos, olha, eu tenho dificuldades, mas eu vou tentar não criar problemas, já é alguma coisa. Se você não consegue desenvolver as suas virtudes, não intensifique seus vícios, suas tendências inferiores. Já é algo importante. Aí a gente passa uma encarnação sem fazer nada errado, não faz as coisas que deveriam ser feitas para a evolução. Mas você não faz nada grave, na próxima encarnação você também não faz nada grave, na próxima você já dá um passo adiante. Porque então você já foi resolvendo as pendências anteriores, né? Então, depende muito de cada espírito, né, esse processo de transformação, de evolução. Mas infelizmente o que nós vemos no nosso mundo hoje é que ainda teremos muito trabalho para fazer. Quando a gente brinca, né, Brás, que a gente tem que mais umas 5 encarnações ainda para poder chegar num padrão melhor, uns 500 anos para chegarmos numa condição de regeneração, a gente faz isso com muito otimismo, né, com muito amor ao próximo e amor por nós mesmos, né, imaginando que apenas 500 anos seria o suficiente. Mas nós vemos indivíduos que vão demorar 500 anos para voltar onde ele estava anteriormente. Tamanhas dificuldades que ele enfrenta e os problemas que ele acaba criando. Mas, né, cada um ali vai seguindo o caminho de acordo com a sua condição. Hoje nós estamos mais esclarecidos, temos a oportunidade de ter uma filosofia de vida como a doutrina espírita se apresenta para nós, a gente vai se esforçando, fazendo trabalhos e coisa e tal. Então já saímos daquela condição do atoleiro. Agora falta mesmo a nossa movimentação. Muitos estão não apenas atolados, mas afundando numa areia movediça. Outros estão apenas atolados, outros estão ali começando a limpar a sujeira. É o nosso caso agora. Estamos nessa fase da faxina. Já é alguma coisa. Se a gente conseguir manter esse padrão, na próxima encarnação a gente vai ter muito mais desenvoltura e muito mais liberdade para poder fazer as coisas que a gente precisa. Pois é. Mas tem uns que estão até o pescoço e estão afundando, né? A gente vê isso tudo. E aí o que se percebe também é que a mensagem de Jesus, que foi trazida para nós há quase 2000 anos, nós vemos que é uma mensagem que não gerou aquilo que se esperava em muitos desses indivíduos. Mas, né, cada um ali vai despertar no seu devido tempo. Ou a gente vai pelo amor, ou vai pela dor, né? Essa máxima dentro da doutrina, ela se aplica, né, com toda a propriedade nessa situação. O Brás colocou, tem espírito no Brasil que viveu no Império e ainda não progrediram. Pois é. Estão estacionados ali ainda, amarrados nas situações que criaram. E tem espíritos que vão muito além disso, né, Brás? Muito lá para trás ainda. Vamos lá. Pois é, presos nas cruzadas, presos lá no passado. Pois é, ainda tem tudo isso. Cada história que a gente vê, né, cada drama que esses espíritos vivem, que a gente vai acompanhando aqui nos livros, que são tristes da gente imaginar. Com a emotividade que nos invadia a todos, brando silêncio se interpôs durante rápidos minutos.
Fios de luz brilhante ligavam os componentes da mesa, dando-nos a perceber que a prece os reunia mais fortemente entre si. Terminada a oração, acerquei-me de Silva. Desejava investigar mais a fundo as impressões que lhe assaltavam o campo físico e observei-lhe então todo o busto, inclusive braços e mãos, sob vigorosa onda de força a eriçar-lhe a pele, num fenômeno de doce excitação, como que agradável calafrio. Essa onda de força descansava sobre o plexo solar, onde se transformava em luminoso estímulo que se derramava pela boca em forma de palavras. Então ali, esse calafrio, esse arrepio que ele sentia nessa presença com os espíritos. Então a gente lembra que cada espírito vai, cada médium descreve a experiência que ele vivencia com determinados sintomas. Então uns sentem uma excitação, outros sentem ali um arrepio, outros sentem, no caso ali, quando são influências negativas, sentem aquele mal-estar ou um bem-estar geral. Então cada um ali tem ali um sintoma muito característico que vai identificar a relação que ele tem com o plano espiritual. Tá. Acompanhando minha análise, o assistente explicou. O jato de forças mentais do irmão Clementino atuou sob a organização psíquica de Silva como a corrente dirigida para a lâmpada elétrica. Apoiando-se no plexo solar, elevou-se ao sistema neurocerebrino como a energia elétrica da usina emissora que, atingindo a lâmpada, se espalha no filamento incandescente, produzindo o fenômeno da luz. E o problema da voltagem, indagou curioso. Aqui também é uma parte importante nesses nossos estudos, quando fala sobre essa diferença de padrão vibratório entre o encarnado e o desencarnado, a dificuldade, todo o processo que é feito, que existe nessa adaptação entre um e outro. É como se nós precisássemos de um transformador para transformar aquela voltagem maior numa voltagem menor, na tensão maior para uma tensão menor. Porque do contrário, uma energia muito potente acaba queimando a lâmpada. Então precisam ser feitos os ajustes, Então por isso esse problema da voltagem, como é colocado para nós aqui por André Luiz. E aí então responde Aulus: não foi esquecido. Clementino graduou o pensamento e a expressão de acordo com a capacidade de nosso Raul e do ambiente que o cerca, ajustando-se-lhe às possibilidades tanto quanto o técnico de eletricidade controla a projeção de energia segundo a rede dos elementos receptivos. Então os espíritos precisam aqui usar essas comparações, essas analogias para facilitar o nosso entendimento, Porque de fato isso pode trazer ali uma grande dificuldade. Nós vemos isso, por exemplo, nos processos de obsessão. Os espíritos ali que têm uma tensão baixa, mas muito poderosa, provoca sobre o encarnado aquele mal-estar, a ponto de subjugá-lo. Enquanto que os espíritos superiores precisam ali usam apenas uma pequena dose da sua potência para transmitir uma mensagem, para nos envolver nessas vibrações. Então ali sempre precisa desse ajuste. E sorrindo, cada vaso recebe de conformidade com a estrutura que lhe é própria. Os confrontos de Aulus sugeriam belas indagações. A ligação elétrica gera luz na lâmpada. E ali? O contato espiritual, de certo, segundo inferíamos, improvisava forças igualmente a se derramarem do cérebro e da boca de Silva na feição de palavras e raios luminosos. O instrutor percebeu-nos a muda inquirição e apressou-se em aclarar. A lâmpada, em cujo bojo se faz a luz, arroja de si mesma os fotônios que são elementos vivos da natureza a vibrarem no espaço físico, através dos movimentos que lhes são peculiares. E nossa alma, em cuja intimidade se processa a ideia irradiante,
lança fora de si os princípios espirituais, condensados na força ponderável e múltipla do pensamento, princípios esses com que influímos no espaço mental. Os mundos atuam uns sobre os outros pelas irradiações que despendem, e as almas influenciam-se mutuamente por intermédio de agentes mentais que produzem. Então a gente vê que as influências que nós exercemos uns sobre os outros, inclusive nós encarnados, essas influências não se restringem apenas nas palavras e nas ideias. Então, quando nós estamos numa reunião e nós estamos conversando uns com os outros sobre determinado tema, nós nos influenciamos diretamente, inclusive em silêncio. Quando nós estamos ali de corpo presente, todos em silêncio, mas cada um estando ali de boa vontade, outro não estando com boa vontade, um estando ali com uma inveja, o outro ali com aquele sentimento de fraternidade, essas energias vão circulando e sendo dirigidas de acordo com a força do nosso pensamento. Então, tanto acontece isso de um modo muito sutil entre nós encarnados, e isso acaba sendo quase que imperceptível, mas no plano espiritual isso acontece de um modo muito patente, porque sem as barreiras da matéria, nós vemos as energias se movimentando. E aí, tendo essa sensibilidade para analisar esses elementos que vão, então, se movimentando de uma mente para outra, André Luiz percebe, então, aqui que se a lâmpada espalha no seu corpo, no espaço físico, as irradiações desses fotônios, né, que, na verdade, ali nada mais é do que a luz que se propaga, nós temos no nosso espaço mental essas energias mentais que também vão ali se espalhando, envolvendo-nos e influenciando-nos, fazendo, inclusive, como é colocado para nós aqui, com que nós transmitamos a mensagem que chega pela influência que nós recebemos. Os claros apontamentos em torno da energia mental conduziam-me a preciosas reflexões. Então o pensamento não escapava às realidades do mundo corpuscular, ponderei de mim para comigo. Assim como possuímos na Terra valiosas observações alusivas à química da matéria densa, relacionando-lhe as unidades atômicas, o campo da mente oferecia largas ensanchas ao estudo de suas combinações. Pensamentos de crueldade, revolta, tristeza, amor, compreensão, esperança ou alegria teriam natureza diferenciada, com característicos e pesos próprios, adensando a alma ou sutilizando-a, além de lhe definirem as qualidades magnéticas. A onda mental possuiria determinados coeficientes de força na concentração silenciosa, no verbo exteriorizado ou na palavra escrita. Acabei antecipando para vocês esse raciocínio, que é exatamente aqui que André Luiz traz para nós. Então essa influência se dá de todas as formas. No momento em que eu escrevo alguma coisa, não precisei falar nada, mas eu escrevo alguma coisa, e nessa escrita eu transmito uma mensagem, essa energia da minha intenção com aquele que absorveu essa intenção, ela acaba então sendo transmitida. Então, seja numa concentração silenciosa, todos em silêncio, seja na conversa, seja na palavra escrita, essas energias estão em pleno movimento. E nós, encarnados, ignoramos absolutamente os seus efeitos. Hoje nós temos muitas filosofias, nós temos ali até filosofias esotéricas, vamos dizer assim, que falam sobre o pensamento, sobre mal olhado, sobre a meditação, sobre o ambiente que você se encontra. Então você vai se harmonizar num lugar onde tem natureza, você tem um objeto ali, um local sagrado onde você se desloca, você tem ali exercícios físicos, técnicas mentais. Então nós percebemos que vários segmentos da nossa sociedade, voltados para esse campo filosófico e também esse campo mais esotérico e até mesmo esse campo espiritual, trabalham com técnicas diversas, cada um trabalhando com essas energias. Mas nós vemos que são pensamentos soltos, não são ideias convictas, em que todos trabalham com o mesmo objetivo, assim, olha, todas essas técnicas são válidas, vamos utilizá-las todas para que nós então nos transformemos. Não.
Nós vemos que aquele indivíduo que faz meditação porque ele acha que funciona, tem o outro que acha que não funciona. Aquele que vai para um ambiente de natureza para, entre aspas, recarregar as energias, e outro que acha que isso é bobagem. Então, quer dizer, nós estamos aqui no nosso mundo utilizando inicialmente esses conhecimentos fragmentados para mudar aqui a nossa forma de lidar com essas energias, com essas vibrações, de trabalhar com a nossa mente, mas não existe ainda uma convicção. Quando nós tivermos um conhecimento correto dessa realidade que nos envolve, desse mundo sutil, aí então nós não utilizaremos essas técnicas por capricho ou por tentativas, nós fazemos isso com certeza. O que os espíritos passam para nós é, manter a prece, manter a vigilância, o pensamento elevado. A gente procura fazer isso com o conhecimento que a gente tem, mas existem inúmeras técnicas que são eficazes também, mas utilizadas de um modo errante, vamos dizer assim, né? Eu faço hoje, eu não faço amanhã e tal coisa, porque nós não temos ainda essa compreensão. Aquilo que nós não vemos, aquilo que para nós é abstrato, sempre traz para nós aquela insegurança, aquela dúvida. Então, enquanto nós não estivermos vendo essas matérias em movimento, como é o privilégio que André Luiz está tendo aqui agora, de ver isso na prática, nós ficamos na incerteza, fazendo ali de acordo com as nossas tentativas, né? O Tiago até colocou, né, luz é parte do campo eletromagnético. Sim, né? E no caso da mente, nós usamos o campo magnético. Não é elétrico, mas é magnético também. Esse mesmo magnetismo. O Braço colocou, meus pensamentos são tão puros que se eu puxar as orelhas dá descarga, né? Pois é, Braço, todo mundo é assim, né? O importante é a gente perceber que a latrina está cheia, né? Tem gente que nem pensa sobre isso. A Chacona te lembrou, né? O pensamento perigoso, né? E sim. E é porque é exatamente o que eu falei para vocês, né? No caso do pensamento, por exemplo, nós não temos esse entendimento do efeito e da força, da potência que nós produzimos na nossa mente. Porque, como nós vivemos no mundo material, tudo para nós tem que ser também material, tem que ser visível, tem que ser físico, tem que ser químico. Essa parte da sutilidade dessas energias não é ainda da nossa compreensão. Nós até sabemos, dos estudos que nós fazemos na doutrina, da existência, nós sabemos da força dessa corrente, mas nós podemos perceber que nós não temos ainda uma linha de pensamento única. É como se eu falasse para vocês assim, vamos descrever Deus, não utilizando teorias formadas, mas vamos descrever Deus. Aí nós espíritas, pega ali um judeu, pega um muçulmano, pega um católico, um evangélico e tal, cada um descrevendo Deus. Nós vemos que cada um descreve por uma perspectiva diferente. Porque nós não temos ainda uma ideia pronta. Agora se eu falar para vocês, descrevam para mim a Torre Eiffel. Todo mundo vai pegar um rabisco ali de acordo com as suas habilidades e vai desenhar a mesma coisa. No caso de Deus, que é uma coisa abstrata para nós, cada um vai criar de acordo com a sua imaginação. Então, trazendo isso para essas energias mentais, para a força do pensamento, para a vibração, nós também vamos criar as nossas ideias, porque nós não temos algo pronto, algo certo que pode ser materializado para que a gente possa expressar exatamente ali as nossas definições. Então a gente vai tentando. Então, nessa dificuldade que nós temos de ter essa certeza, a gente acaba muitas vezes negando a sua existência, ou aceitando ela de uma forma parcial, e o pensamento nesse caso tem esse poder. É aí então que muitos daqueles que desencarnam, a esmagadora maioria daqueles que desencarnam, acaba então sofrendo no plano espiritual, porque a gente chega lá com toda a facilidade, pensando do modo como nós pensamos hoje. São os nossos desejos, são as nossas dificuldades, são as nossas tendências, e aí então nós acabamos produzindo isso, e é aí então que muitos espíritos vivem esse estado de perturbação, de confusão, porque ele pensa do modo como ele pensava. E há necessidade nesse caso, através desse choque que nós levaremos no plano espiritual, de começarmos então a disciplinar o nosso pensamento. Então a grande dificuldade dos encarnados, dos recém-desencarnados,
é exatamente trabalhar essa disciplina mental. Então nós temos assim essa facilidade de pensar mal do outro, de ser pessimista, de ser vicioso nas nossas ideias e tudo mais. Quando chega no plano espiritual, isso tudo se materializa. Aqui no mundo físico não se torna material, pelo menos não de modo imediato. Com o passar do tempo, né, como eu falei para vocês, a somatização de uma determinada ideia, de um determinado sentimento, é a materialização, mas quanto tempo demora para que isso aconteça? Para que o nosso corpo físico manifeste isso? Aquele indivíduo que está preocupado, por exemplo, ele começa a pensar de um modo desequilibrado, o seu corpo reage, começa a produzir excesso de ácido gástrico, e aí depois então ele está com o estômago corroído. Por que isso tudo? Porque, né, esse desequilíbrio demora para poder transformar-se em matéria. No plano espiritual, não. No plano espiritual, aquilo que o espírito pensa se materializa. E é por isso que nós encontramos então tantos espíritos adoecidos no plano espiritual, sofrendo os mesmos sintomas que sofriam quando estavam encarnados, só que com muito maior intensidade. Bom dia, Vanessa. O Flávio colocou lá em cima, né, o Paulo Frutuoso coloca em suas palestras sobre o potencial da energia, que é usado em uma reunião de materialização, é muita energia, né? Pois imagina nesse caso, transformar essa energia em matéria, o processo que é. Osmar colocou, né, seria bom ter um estudo abordando a depressão, pois tem o conhecimento de muitos espiritualistas, né, de vários segmentos religiosos, inclusive líderes, que têm recorrido ao suicídio devido ao peso da depressão. As causas são diversas, né? A vantagem, Osmar, é que nós temos, né, muitos áudios e muitos vídeos já produzidos sobre isso, e feitos por profissionais, o que é melhor ainda, né? Uma recomendação que eu posso deixar para vocês é lá no site www.kardec.tv. Lá nós temos entrevistas com psicólogos, com médicos, psiquiatras, né, que falam sobre a depressão e tudo mais. Então é bem bacana fazer esse tipo de trabalho, né? E hoje nós vemos que realmente não existe mais aquela ideia de você ser ou não religioso para sofrer a influência da depressão. Né? Isso acontece... Não, espiritualista de modo geral, pessoas religiosas, né? Então, são pessoas que são envolvidas em determinadas religiões, porque a gente imagina que basta você ter uma religião que você está imune a isso. E na verdade não. Na verdade todos nós, como seres humanos, pelo fato de vivermos ainda esse desequilíbrio dos nossos pensamentos, mesmo ali tendo uma fé, né, que nos conecta com o plano espiritual, os nossos pensamentos ainda caem nesses desvios. E esse efeito, Osmar, que você coloca da depressão como resultado do nosso pensamento, é aquilo que eu falei, né? A gente conhece a força do pensamento em teoria, mas pelo fato de ser algo muito abstrato, a gente só percebe o seu efeito quando afeta a nossa vida de uma forma patente. Né? Então, independente do indivíduo ter ou não uma religião, independente da posição que ele ocupa dentro dessa religião, ele é um ser humano como outro qualquer. E pelo fato de não ter esse controle do seu pensamento, ele sofre o efeito negativo desse desequilíbrio. Né? Começa, né? Porque nós temos duas situações, Osmar, né? E isso vocês podem depois pesquisar nesses áudios, né? Vídeos e áudios, principalmente dentro da doutrina espírita, que existem duas situações. Você tem a depressão, que é a doença, e você tem o estado depressivo, que é uma situação momentânea provocada por uma situação do seu dia a dia. O indivíduo, por exemplo, que fica desempregado, que fica doente, que sofre ali uma situação de desequilíbrio afetivo, então ele cai naquele estado depressivo até que essa situação se reverta, quando ele arruma um emprego, quando ele deixa de sofrer pelo amor perdido, quando ele retoma a saúde e tudo mais, ele volta àquela condição normal. Agora, no caso da depressão, ela já tem ali um status, né, de doença. É uma patologia e precisa ser tratada como doença. As causas dela, nós temos assim, a nossa ciência hoje, ela tem dois caminhos, né? Ela fala sobre um desequilíbrio bioquímico do cérebro ou um desequilíbrio psicológico. E a doutrina acrescenta o elemento espiritual também. Tanto é assim que na visão da doutrina, aliás, na análise, né, dos profissionais de medicina, principalmente da psiquiatria, que colocam a doutrina espírita como referência,
não deixam de considerar o espírito, a experiência do espírito, que pode ser um processo obsessivo, ou pode ser um processo de auto-obsessão, em que o indivíduo resgata ali imagens, ideias do passado, e ele vai então remoendo aquilo tudo e vai caindo nesse estado, nessa condição de depressão. Então ainda a depressão ela acaba sendo um enigma para nós, porque ela só é tratada quimicamente através de uma terapia, mas a parte espiritual não é considerada. Porque muitos acreditam simplesmente que ela surge do nada. Você está bem e de repente você ficou doente. Nós não consideramos, por exemplo, né, a nossa sociedade, de um modo geral, não considera um indivíduo que tem ali encarnações e mais encarnações que ele viveu dramas dos mais terríveis, que acabam depois sendo refletida na atual existência dele. Então, quando também a nossa sociedade considerar o espírito como uma realidade, não como um elemento de fé, nós teremos ali novos tratamentos também. E não apenas do espírito propriamente dito, mas da relação entre mundo espiritual e mundo físico, por exemplo, através da presença de um espírito obsessor ou de um espírito em desequilíbrio. Então ainda há muito o que se conhecer sobre depressão, né? Na verdade, Dudu, a química é uma consequência, é a somatização, como eu falei para vocês. Então o espírito, que ele tem um estado mental em desequilíbrio, e ele então intensifica esse pensamento, ele acaba desarmonizando o seu corpo físico. Por consequência, você tem então esse desequilíbrio bioquímico que há necessidade de uma reposição através de medicamentos. Então a gente acha que a causa é química, mas como lembra Emmanuel que eu falei para vocês, existem doentes, não doenças. Então aquele indivíduo que desarmoniza seu pensamento, ele pode ter uma gastrite como ele pode ter uma depressão. Ele pode sofrer um infarto como ele pode ter um AVC. Ele pode criar um câncer, por exemplo, pelo fato dele ter um estado mental desequilibrado, fixo, que acaba desarmonizando seu corpo físico. Então você faz um exame medicamentoso e você percebe que o indivíduo tem desequilíbrios em determinados hormônios. Aí você fala, ele está com depressão porque a causa é química. E na verdade ele estava com depressão e ele teve depois então essa desarmonia química. Aí, consequentemente, vai trazendo ali outros efeitos também. Que também pode matar, claro. Dependendo do estado grave que chega, né? Então, não podemos desconsiderar o espírito, porque do contrário, se a gente achar assim que tudo é matéria, a gente acaba desconsiderando aquilo que é o mais importante, que é o espírito, que é o princípio inteligente, ele é a causa de tudo. Não é o corpo que desregula e faz o espírito sofrer. É o espírito que desequilibra e, consequentemente, desequilibra seu corpo físico também. Mas, claro, a nossa ciência vai considerar apenas aquilo que é visível, aquilo que é considerável, né, através desse estudo. O Flávio colocou, já que surgiu o assunto, lembro de um seminário com Jacó de Mello, onde ele disse que pedia muito a Deus para poder ajudar melhor aqueles que passavam pela depressão. E ele passou por uma depressão profunda, sentindo tudo aquilo que os deprimidos passam. Ele foi tratado, inclusive também na casa espírita, e se recuperou. E a partir daí ele teve mais condições de ajudar os deprimidos, né? Ele teve, é claro, resistência dos remédios para voltar, né? A resistência dos companheiros para voltar ao atendimento, né? Claro, sofreu com isso também, né? Então, tudo isso acaba sendo uma consequência, né? E o Tico Teco lembrou que o deprimido pode matar, sim. Né? O estado dele faz com que ele faz uma autossabotagem, né? Então ele cria uma situação para ele desconta no outro também. Cada um tem uma reação diferente. Ele disse que a partir daí ele parou de pedir coisas a Deus, pois Deus sempre atende com muita intensidade, né? Então melhor do que teorizar é vivenciar. Nesse caso ele vivenciou. Mas enfim, né, esse assunto claro, ele tem que ser tratado por profissionais, mas assim, o fato da gente conhecer a doutrina e estudar e fortalecer cada vez mais essa certeza que a gente tem da realidade espiritual, aí a gente olha então para as nossas ciências hoje e percebem que elas estão num bom caminho, mas estão muito longe de entender a causa de tudo isso pelo fato de não considerarem o espírito. É como se você, para usar uma analogia bastante simples,
e até um tanto infantil também, é como se você olhasse um carro e você dissesse: esse carro tem problema, sem considerar o motorista que está dirigindo esse carro. Então você sempre acha que o carro sai com defeito da fábrica. Porque ele está com barulho, porque ele está com problema na embreagem, porque ele tem um problema nos freios, porque tem um problema nisso, porque ele está desgastando o estofamento, porque ele está manchado. Mas espera aí, quem é o dono desse carro? Já que cada carro tem ali um cuidado especial de acordo com o proprietário, tem carros que são cuidados com muito capricho, tem outros que são relaxados, tem outros que são displicentes, né, ou indisplicentes, né? Então, o modo como o indivíduo dirige o carro dele, o carro responde. Né? Exato, então, esses carros que saem com problema são aqueles carros que saem com defeito, assim como você tem um corpo físico que traz uma limitação. Mas você não pode simplesmente levar no mecânico e perguntar: como é que você cuida do seu carro? Porque ele sempre tem o mesmo problema, então precisa saber o que você está fazendo. Você aperta direito a embreagem? Você força muito o motor? O nosso corpo físico é a mesma coisa. Não dá para você tratar o corpo físico sem analisar quem é o condutor desse corpo. E nesse caso, não apenas a forma como nós lidamos fisicamente com o nosso corpo, mas a forma como nós lidamos também mentalmente com o nosso corpo. Já que, diferentemente do motorista e do carro, o espírito e o corpo físico têm uma ligação absolutamente estreita e profunda. Então, se a nossa ciência apenas trata o indivíduo, o corpo físico dele sem considerar o indivíduo, e não apenas o indivíduo naquele momento, que nós temos profissionais que são muito humanos. Eles perguntam: como é que você está, como é que o senhor está, como é que está a sua vida, porque esse problema pode ser resolvido com uma mudança de atitude. Agora, quando ele olha para trás, se ele não passar essa cortina que cobre a encarnação atual e olha para trás das dezenas, centenas de existências que esse indivíduo já teve, acreditar simplesmente que ele nasceu problemático, porque é assim que você vê, a gente analisa a personalidade: ele nasceu assim. E aí você considera que é um defeito de fábrica, porque assim como um indivíduo tem uma tendência a usar drogas, outro indivíduo tem uma tendência a ser agressivo, outro ser deprimido, você acredita que é um indivíduo que nasceu com defeito de fábrica. Porque aquele tem bom caráter, que sorte da família dele. Aquele é mau caráter, poxa, que azar da família dele. E aí você coloca a sorte e o azar como sendo ali os dois determinantes da felicidade ou infelicidade do indivíduo. Agora, quando você olha para trás e você, peraí, esse espírito não é assim, ele está assim. Por que ele está assim? Aí você começa a analisar as existências anteriores dele. E você fala: a causa está lá atrás. Então a gente tem que fazer um trabalho para resolver aquela causa e não tratar apenas do sintoma nesse momento. Então o que os espíritos falam para nós é que a nossa medicina vai avançando cientificamente, mas vai chegar um momento em que ela vai travar. Porque ela vai ter que olhar para o espírito e ela vai ter que olhar para as experiências que esse espírito vivenciou. E esse não é um elemento considerável nas nossas ciências hoje. Tanto que a depressão é terapia e medicamentos. Pronto. Mas e se o indivíduo não se curar? É porque então... é porque ele não se move. Mas espera aí, se no passado ele foi um indivíduo que cometeu 10 assassinatos e agora ele está sofrendo as consequências morais dessa culpa toda? Isso não importa. Claro que importa, como não? Então esse é o detalhe que tem que ser observado. Gilda, bem-vinda. Como é que você está, querida? Então esse é o detalhe. A nossa ciência vai até onde ela pode, mas vai chegar uma hora em que ela vai ter que se ligar com esse aspecto espiritual, se conectar com esse aspecto espiritual e começar a buscar as coisas que vão além do seu alcance. Osmar colocou também aqui, também saber lidar com as perdas e decepções. Essa é uma parte que é possível ser trabalhada hoje. Mas no caso de uma culpa, o indivíduo que traz uma culpa que não é percebida, a vida dele é redondinha, ele tem ali a família, ele tem um bom trabalho, coisas que nós encontramos muito no nosso atendimento fraterno. O indivíduo diz assim: a minha vida é perfeita. Eu tenho uma boa família, Teve o caso de uma usuária que nos procurou. Eu sou bem casada, eu tenho meus filhos, eu tenho meu emprego, eu tenho a minha vida estruturada, mas a vida para mim parece que é vazia.
E aí você começa a olhar, peraí, não é simplesmente uma pessoa. A pessoa tem tudo e ela está assim? Qual a causa de tudo isso? Isso não pode ser uma causa espiritual? Na verdade, como Emmanuel diz, que somos nós que criamos as situações, e se faltar alguma coisa é que infelizmente a gente não consegue alcançar, né, Flávio? Porque a gente só olha o agora. E as pessoas vão dizer assim, mas que frescura é essa? Você tem tudo na vida, todo mundo inveja a vida que você tem. Então, quer dizer, você tem tudo e você está desse jeito por quê? Peraí, mas o que falta para você encontrar aquilo lá? É a forma como você lida com a sua vida? Sim, pode ser tratado. Mas e a causa de tudo isso? O que trouxe essa decepção toda? Então a nossa ciência precisa ultrapassar essa barreira, coisa que pode demorar ainda um certo tempo, pelo fato de nós estarmos ainda muito materializados e, consequentemente, o nosso raciocínio também muito materializado, sem levar em consideração esse aspecto espiritual. Mas nós temos também, né, a medicina hoje considerando a questão do espírito, mas muito mais assim, valorizando a fé da pessoa e o efeito dessa fé sobre a sua realidade, mas não analisando a realidade espiritual propriamente dita. E os nossos, né, os profissionais de medicina da doutrina espírita, que estão vinculados à doutrina espírita, né, que trabalham, por exemplo, na Associação Médico Espírita, tratam disso, procuram trazer teorias, procuram trazer explicações, mas aí os outros profissionais olham e falam assim, ah, legal, interessante você pensar assim. Aí ele fecha o livro e vai embora e continua fazendo a mesma coisa. Então ainda tem muita coisa para a gente considerar. A questão do espírito, a questão do perispírito, a questão do pensamento, sobre a realidade que nós estamos vivendo. É muita coisa ainda para se descobrir. Nós estamos assim descobrindo todos os detalhes da caixa em que a gente se encontra fechado. Mas a gente não saiu da caixa ainda. Né? É aquela formiguinha que, aliás, naquele filme Formigas, se eu não me engano, elas vivem numa pequena ilhota, né? Então ela conhece as folhas, conhece as árvores e tudo mais, ela acha que conhece tudo. E é a mesma coisa que acontece com a gente, né? A gente está vivendo aqui nesse nosso mundo material e acha que conhece toda a realidade, não é assim. Legal, então, Gilda, seja bem-vinda. Flávio colocou, né? A gente estudou domingo sobre mediunidade de cura, né? Quanta coisa a gente tem de aprender ainda. Nossa, a gente é importante, né? O passo material, ele é importante. A gente conhecer os detalhes da nossa anatomia, da fisiologia do nosso organismo, da fisiologia das doenças, mas sem considerar o espírito, é como se nós estivéssemos ali num calendário, por exemplo, né, de 365 dias, o conhecimento material que nós temos, o conhecimento da nossa ciência, é o primeiro dia, é o 1º de janeiro. O resto diz respeito ao mundo material, ao mundo espiritual. E nós ignoramos completamente ou temos teorias incompletas ou imperfeitas sobre isso. Então pensemos nisso. Até mesmo, né, conversamos sobre isso ontem. A nossa ciência achava que conhecia todas as respostas da astronomia e apareceu aquele big planeta frustrando todas as teorias criadas até então. E nós falamos de um planeta do tamanho de um monstro. Imagina quando a gente fala de coisas microscópicas e coisas que vão fora da matéria. Ainda tem muita coisa para a gente aprender, tenhamos certeza disso. Né? E a doutrina tem, sem dúvida nenhuma, pelo seu aspecto filosófico, pelo seu aspecto científico, tem ali uma contribuição valiosa para trazer, né? Como disse, pois é, fascinante. Então, tem uma contribuição valiosa para oferecer para a nossa ciência. Agora cabe à ciência se abrir para isso, né? E por isso, aí nós entramos então naqueles outros detalhes, né? Falando, por exemplo, sobre a manifestação dos espíritos, sobre a mediunidade, porque isso vai convencer as pessoas, porque a mediunidade, na verdade, ela não vem apenas para nos consolar e trazer para nós o conhecimento sobre a nossa realidade espiritual, vem para convencer a gente de que a nossa realidade não é só matéria. A nossa realidade também é energia, também são os fluidos, também é o espírito. Então nós estamos assim, né? Pensando na realidade do espírito, nessa força do pensamento muito além daquilo que nós pensamos hoje,
pensando na situação da reencarnação, da lei de causa e efeito. Olha quantas teorias importantes que nós estamos desconsiderando. Nós tivemos, né, uma situação hoje que saiu na mídia de um garoto de 12 anos que matou uma garota, né, um garoto de 14 anos que matou uma garota de 12 anos que tinha autismo. Aí vão dizer simplesmente que o moleque é um moleque cruel, que ele tem que ser preso e acabou. Mas espera aí, o que levou ele a essa tendência? Eis aí então o grande enigma que precisa ser ainda descoberto, né? Então, e os espíritos estão trabalhando intensamente conosco para isso, né, Tico Teco? Eles estão ali o tempo todo trazendo informações, trazendo para nós situações que vão despertar a nossa consciência, mas... Então, assim, para a gente poder, claro, né, para a gente poder mudar a ciência, nós precisamos mudar os indivíduos. Porque é aquilo que eu tinha falado para vocês, né, não é... Os espíritos não vão mudar as religiões. Eles vão mudar os indivíduos que através da mudança do pensamento, vão interpretar essa conexão com Deus de uma forma diferente. A ciência também é assim. Os espíritos não vão dizer para nós que a ciência está errada. Ela vai trazer esclarecimento para os cientistas, para que eles possam analisar por uma perspectiva até então desconhecida. Não adianta, os espíritos não vão mudar o nosso mundo. Os espíritos vão mudar os indivíduos que, através da mudança de atitude, mudança de valores, vai trazer como consequência uma mudança no nosso mundo. Então tudo começa individualmente. E esse individualmente começa principalmente, nós estamos nos conscientizando, nós que estamos aqui agora nessa sala, estamos tendo essa consciência. Se nós conseguirmos nos transformar individualmente, já é muita coisa. Não adianta a gente querer transformar os outros. Os outros vão se transformando naturalmente. O que a gente pode fazer é exercer uma certa influência, trazendo um conhecimento diferenciado. Mas tudo com o tempo vai acontecer. Claro, não, a nossa ciência está mudando significativamente. É um processo, e um processo que, infelizmente, Flávio, ou felizmente, né, porque se Deus faz assim é porque tem que ser assim, nós só vamos testemunhar uma parte desse processo. E, inclusive, uma parte da qual nós estamos fazendo parte. A Sandra colocou, né, estava pensando na mãe dessa menina, né, como não ficar deprimida diante de uma covardia dessas, né? Como entender tudo isso, né, Sandra? Por que isso aconteceu? Por que aquele espírito foi submetido àquela experiência? São muitos porquês que nós também não entendemos. O que a gente faz é aplicar a nossa legislação terrena e a nossa revolta, a nossa indignação e pronto. Agora, qual foi a causa realmente de tudo isso? Kardec apresentou para nós, lá na Revista Espírita, nós já chegamos a ler alguma coisa sobre isso, mas oportunamente nós vamos estudar, um garoto, criança, que colocou outras 4 ou 5 crianças dentro de um baú, fechou esse baú e sentou em cima. Todas as crianças morreram. E aí então Kardec coloca, né, na seção de problemas psicológicos, para analisar essa situação. Por que esse espírito fez isso? Aí então vem a resposta dos espíritos, trazendo para nós sobre a personalidade daquele espírito naquela condição infantil, quais eram as suas tendências do passado, pelo fato de ser um espírito ainda numa condição muito primitiva, né, tendo ali aquela tendência muito selvagem. Então, tudo isso é analisado, não apenas o fato em si, mas analisando as causas desse fato por essa perspectiva espiritual. Então, assim, é muita coisa, né? O bom é que a gente vai estudando e percebendo o quanto ainda falta para a gente entender as coisas do modo certo. Mas já é alguma coisa, tem gente que simplesmente ignora tudo isso, né? Viver é difícil, Osmar, é um desafio e tanto. O Flávio colocou, né, nós voltaremos para, quem sabe, né, concluir esse processo. Estamos fazendo parte dele, né? Aquele no passado, temos a nossa encarnação atual, no futuro nós voltaremos para dar nossa contribuição e assim as coisas vão seguindo em frente, né? Deixa eu ver aqui, também faz parte de um show que não podemos conhecer na sua intimidade, sim? Infelizmente não. É ali uma situação que todos têm que vivenciar. A Didima colocou, nessa hora temos que lembrar da providência divina, né, que a gente desconhece totalmente. Vocês se lembram, né, daquela psicografia
que eu trouxe para vocês, falando sobre o estupro e a gravidez consequente de um estupro e um aborto vindo, né, como opção por causa de uma gravidez gerada por um estupro. Os espíritos responderam para nós. Vocês se lembram disso, né? Então, dizendo que as coisas não acontecem por acaso e que tem ali desafios, experiências que cada um tem que vivenciar, que faz parte de um processo de aprendizado. Aquela psicografia ela foi muito instrutiva para nós, mostrando que tem coisas que infelizmente a gente não conhece, mas ela tem raízes muito profundas. O que nós vemos hoje são os fatos, que vêm de uma forma contundente, vêm de uma forma chocante, mas qual a causa de tudo isso? Como essas famílias estavam envolvidas, aqueles espíritos estavam envolvidos, qual é a história de cada um deles? Para a nossa sociedade isso é bobagem, o que importa agora é pegar aquele garoto, trancar ele, castigar ele para ele aprender. Mas e a história de tudo isso no passado? Eis o grande desafio, né? A Angelina colocou, a nossa sociedade, né, ainda está muito doente, sim, muito doente, porque nós temos indivíduos ainda doentes. A sociedade nada mais reflete do que, né, o conteúdo moral, mental de cada indivíduo. Como dizem na LBV, diz aqui o Osmar, em qualquer circunstância pense logo em Jesus, melhor coisa que tem. Confiar que as coisas estão como deveriam ser, infelizmente ainda de um modo muito doloroso, e o que nós pudermos fazer para diminuir esses traumas da nossa sociedade, nós fazemos, mas nós não podemos evitar que os indivíduos que criaram esses traumas sofram suas consequências. Né? De fato, Tico-Teco, de fato. E a gente conhece assim uma pontinha, mas aquela agulhinha mesmo do iceberg, né? Porque aquilo que se encontra ainda esquecido, ainda temos muito ainda que caminhar para poder aprender sobre tudo isso. Mas enfim, pessoal, nosso bate-papo acabou entrando aqui nesse pequeno desdobramento, e a gente então vai deixar para o nosso próximo encontro. E estávamos falando aqui então, que eu nem sei porque que a gente entrou nessa situação, mas nós falamos sobre a força do pensamento, colocando aqui para nós, né, o problema de voltagem. Não, de forma alguma, Osmar. Com o nosso grupo não tem problema, o negócio é a gente aprofundar a ideia. A gente falava aqui sobre a voltagem, né, o equilíbrio fluídico-energético entre o espírito e entre encarnados, né, no caso do trabalho mediúnico. Então, falava aqui sobre a lâmpada, né, aquela ideia da lâmpada, da irradiação. E aqui André Luiz, né, os claros apontamentos em torno da energia mental conduziam-me a preciosas reflexões, né, e exatamente as preciosas reflexões que nós tivemos aqui agora, falando sobre tudo isso. Aí falou aqui sobre a química da matéria densa, a onda mental, deixa eu ver aqui onde nós paramos. Beleza, então. Nós paramos aqui então na página número 23, vamos começar a página número 24, continuando ainda falando sobre, né, a energia mental e a influência que o irmão Clementino exercia sobre Raul Silva. E o ajuste da tensão fluídica, ou da tensão vibratória, para que essa mensagem fosse transmitida durante a abertura daquele trabalho. E nós estamos só na abertura do trabalho, hein? Olha só quanta coisa ainda para a gente ver. Então, no próximo encontro, na semana que vem, a gente continua tratando aqui desse nosso tema, que é certamente aqui de grande valor, porque tudo começou exatamente isso, né? O quão ainda nós estamos distantes de ter um conhecimento sobre a capacidade do nosso pensamento, a força do nosso pensamento. Então, nós não pensaríamos, por exemplo, contra as pessoas, não pensaríamos de forma negativa contra nós mesmos, nós pensaríamos tudo de uma forma positiva. Então é sempre aquele olhar, aquela perspectiva nobre, positiva, construtiva em direção ao nosso mundo. Essa é a melhor contribuição que nós podemos dar. Qualquer aborrecimento que nós tenhamos, por isso que naquela passagem do Evangelho, vigiai e orai. Essa vigilância diz respeito exatamente a isso.
vigiar o nosso conteúdo mental, vigiar as nossas atitudes, nossas palavras, nossas ações, porque do contrário a nossa contribuição vai ser a mesma que qualquer indivíduo desequilibrado dá para a sociedade. E se nós temos esse nosso papel de colaborar para a transformação do nosso mundo, essa vigilância deve ser ali para nós um ato contínuo nesse processo de disciplina, nesse processo disciplinar que nós estamos vivendo. Então,